Às vezes a gente acha que para ter uma vida mais leve precisa acrescentar um monte de coisa na rotina. Mais hábitos, mais produtividade, mais organização, mais técnicas milagrosas. Mas a verdade mais importante que eu quero dividir com você hoje é exatamente o contrário. A sua vida vai ficar muito mais leve quando você começar a desistir de algumas coisas. Não é fazer mais, é soltar o que está te pesando. Existem atitudes, pensamentos e padrões que sugam sua energia todos os dias. Enquanto você segurar tudo isso, qualquer tentativa de ter uma vida leve vai parecer forçada. Quando você começa a abrir mão de controlar tudo, de dizer sim para todo mundo, de se comparar o tempo todo, de buscar aprovação a qualquer custo, de viver preso no passado ou na ansiedade do futuro, de ser perfeccionista demais, de se cercar de pessoas que te fazem mal, de deixar a saúde para depois e de se preocupar com o que não está nas suas mãos, o peso diminui. É aí que a leveza verdadeira começa. Se essa ideia já mexeu com você de alguma forma, se você sente que está pronto ou pronta para construir uma vida mais leve de dentro para fora, aproveita que você já está aqui comigo no canal Vida Leve, se inscreve e deixa o seu like neste vídeo. Assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdos que te lembrem, na prática, que você merece viver com mais calma, mais presença e menos peso desnecessário. A primeira coisa que eu quero te convidar a desistir, a partir de hoje, é de tentar controlar tudo e todos. Talvez você também tenha essa tendência de querer tudo no seu lugar, cada coisa exatamente como foi planejada, cada pessoa agindo da forma que você imagina que deveria ser. Às vezes isso vem de um jeito carinhoso, de quem gosta de cuidar, organizar, antecipar problemas. Mas, na prática, viver tentando controlar tudo ao redor é uma receita perfeita para a ansiedade. A vida não foi feita para caber numa planilha perfeita. As pessoas não foram feitas para funcionar como um aplicativo que obedece a comandos, e o mundo não vai seguir o roteiro que existe na nossa cabeça, por mais boa vontade que a gente tenha. Eu falo isso porque eu também sinto essa tendência em mim. Gosto das coisas em ordem, de ver tudo organizado, de antecipar o que pode dar errado. E sim, é difícil lutar contra esse impulso. Parece que, se a gente não segurar as rédeas de tudo, tudo vai desmoronar. Mas, com o tempo, eu fui percebendo o quanto isso me deixava exausta. Quando a gente quer controlar cada detalhe, qualquer imprevisto vira uma tragédia, qualquer mudança de planos vira um dia arruinado. E a vida é feita justamente dessas mudanças, desses improvisos, desses momentos que fogem do script. Talvez você já tenha vivido uma situação assim, um encontro que não saiu como planejado, um passeio que atrasou, uma conversa que tomou outro rumo e, mesmo assim, no fim, foi melhor do que você tinha imaginado. É curioso como, quando a gente afrouxa a necessidade de controlar tudo, a vida encontra um jeito de nos surpreender. O improviso pode ser melhor que o roteiro. A conversa que você não planejou pode ser a mais importante. O atraso que te irritou pode ter te protegido de algo que você nem imagina. Soltar o controle não é virar uma pessoa largada, que não se organiza, não combina nada, não se importa com ninguém. Soltar o controle é entender que existe um limite saudável entre planejar e prender. Você pode organizar o que está nas suas mãos, mas precisa aceitar que o comportamento das outras pessoas, o tempo, o trânsito, as reações, os imprevistos, nada disso obedece ao nosso comando. Quando você deixa as pessoas mais livres para serem quem são, quando permite que as situações aconteçam com mais espontaneidade, algo dentro de você relaxa. Você sente que não precisa vigiar cada segundo, fiscalizar cada gesto, consertar cada detalhe. Se você quiser começar a praticar isso, pode ser em coisas pequenas. Deixe alguém da sua casa organizar algo do jeito dessa pessoa, mesmo que não seja o seu jeito preferido. Aceite um convite sem exigir que tudo saia perfeito. Permita que um plano mude de última hora sem transformar isso num drama. Observe como você se sente quando não tenta consertar tudo. No início dá uma certa agonia, eu sei, mas com o tempo vem a sensação de liberdade. Você descobre que o mundo não desaba quando você para de tentar controlar tudo. E, principalmente, você descobre que não precisa mais carregar o peso de ser responsável por absolutamente tudo ao seu redor. A segunda coisa que pesa demais e que você pode desistir hoje é o medo de dizer não para os outros. Esse medo parece pequeno, mas vai dominando aos poucos. A gente diz sim para favores que não quer fazer, para compromissos que não têm nada a ver com o que a gente sente, para encontros que roubam o pouco tempo livre que temos, e tudo isso porque, no fundo, temos medo de desagradar, de parecer egoístas, de sermos julgados. Só que toda vez que você diz sim para algo que não quer, no mesmo instante você está dizendo não para alguma coisa sua. Seu descanso, seu sonho, seu tempo com quem você ama, sua saúde mental. Existe um livro muito conhecido chamado Essencialismo, que fala justamente sobre essa ideia de focar no que é realmente importante, em vez de abraçar o mundo.
Uma das frases que mais marcam é essa lógica de que, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Quando você vive dizendo sim para todo mundo, na prática você está apagando a sua própria vida da lista de prioridades. E não tem nada de bonito ou de espiritual em se abandonar. Ser generoso não é se esquecer, é se incluir. Não é porque você é uma pessoa do bem, responsável, cuidadosa, que precisa aceitar todos os pedidos, todas as demandas, todas as expectativas. Eu quero te fazer um convite rápido agora. Respira fundo e pensa, por alguns segundos. Você tem dito mais sim ou mais não para você mesmo, para você mesma? Olha para os compromissos que você assumiu nos últimos dias. Quantos deles você realmente queria? Quantos foram aceitos por medo de ser mal interpretado, de parecer grosseiro, de não ser aceito? É muito importante entender que dizer não precisa ser agressivo. O jeito como você fala muda tudo. Você pode dizer algo como, eu adoraria ajudar, mas esse mês eu estou focada em outra coisa, ou eu te agradeço muito pelo convite, mas hoje eu preciso descansar, ou simplesmente dessa vez eu não vou conseguir. Você continua sendo educado, amoroso, mas não se trai. Quando você aprende a usar o não com carinho, a sua vida fica muito mais leve. Você começa a perceber que o mundo não acaba quando você se escolhe. Que as pessoas que realmente gostam de você continuam ao seu lado, e, se alguém se afasta simplesmente porque você colocou um limite respeitoso, talvez essa pessoa nunca tenha estado tão perto assim. O medo de dizer não é, muitas vezes, o medo de perder amor, aprovação, pertencimento. Mas, se você só é aceito quando diz sim para tudo, será que isso é amor de verdade? Outra coisa importante é perceber onde você tem desperdiçado seu tempo. Quantas reuniões, encontros, grupos, favores e compromissos você aceitou sem vontade nenhuma? A gente esquece que o tempo é o bem mais precioso que existe. Dinheiro você recupera, objetos você compra de novo, mas o dia de hoje nunca mais volta. Quando você desperdiça sua energia com o que não faz sentido, sobra muito pouco para o que realmente importa. Aprender a dizer não é, no fundo, aprender a proteger a sua vida. A terceira coisa que eu quero te convidar a abandonar é o hábito de duvidar de si mesmo o tempo todo. É impressionante como a gente consegue ser duro com a gente. A gente se cobra, se critica, se diminui, se compara. Muitas vezes você está tentando fazer algo novo e a primeira voz que aparece na sua cabeça é: você não vai dar conta, isso não é para você, você não é bom o suficiente, você já falhou antes, vai falhar de novo. E essa voz não vem de fora, não é alguém te xingando, é você falando com você. Vou te contar uma situação simples, mas que ilustra isso muito bem. Não faz muito tempo, eu decidi voltar a me mexer mais e coloquei uma meta bem pequena: correr um trecho curto, sem parar. Nada de maratona, nada de grandes metas. Só um pequeno desafio para recomeçar. Nos primeiros metros, a minha cabeça já começou: você vai cansar, por que você começou isso? Melhor parar e tentar outro dia. Era nítido como eu mesma estava sabotando a minha tentativa. Mas eu resolvi continuar, um passo de cada vez, focando na respiração, no chão, no momento. Quando eu terminei aquele pequeno trecho que tinha me proposto, a sensação foi enorme, muito maior do que a distância que eu tinha percorrido. Eu não tinha provado nada para os outros, mas tinha provado para mim que eu era capaz de ir além do que a minha mente dizia. Esse exemplo é só um recorte, mas se aplica a quase tudo. Quantas vezes você não começou algo porque já tinha certeza de que não ia conseguir? Quantas vezes deixou um sonho engavetado porque achou que não era para você? A dúvida constante paralisa. Ela faz com que você nem tente, nem teste, nem descubra o que poderia acontecer. E, ao mesmo tempo, a única forma de ganhar confiança é se permitindo viver essas pequenas experiências de superação, uma após a outra. Você não precisa começar correndo uma maratona, falando em público para 1000 pessoas ou mudando radicalmente toda a sua vida. Você pode começar com passos pequenos, mas firmes, provando para você, na prática, que essa voz que te diminui não tem a última palavra. Se você conseguir observar com carinho, vai perceber que dentro de você também existe uma outra voz, mais calma, mais amorosa, que te apoia. É a voz que diz: vai devagar, mas vai, você consegue aprender, todo mundo começou do zero um dia. Quando você desiste de alimentar a voz que te derruba e escolhe ouvir essa outra voz, a da autocompaixão, algo muda. Você não vira uma pessoa iludida, que acha que tudo é fácil, mas passa a ser alguém que se trata com respeito, que se dá novas chances, que enxerga o próprio valor mesmo nos dias difíceis. Antes da gente continuar avançando para as próximas coisas que você pode desistir para ter uma vida mais leve, eu quero te convidar a fazer uma pausa consciente. Olha para dentro e percebe qual desses 3 pontos te chamou mais atenção,
a necessidade de controlar tudo, a dificuldade de dizer não ou o hábito de duvidar de si. Escreve aqui nos comentários qual desses pesa mais hoje para você e, se sentir que esse vídeo pode ajudar alguém que anda sobrecarregado, compartilha com essa pessoa. Às vezes, uma reflexão simples como essa é um empurrãozinho que falta para alguém começar a cuidar melhor da própria vida. A gente falou sobre como o controle excessivo, o medo de dizer não e a dúvida constante sobre nós mesmos pesam demais na nossa rotina. Existe mais um ponto que se conecta muito com tudo isso: a comparação. A quarta coisa da qual você precisa desistir para ter uma vida mais leve é essa mania de se medir o tempo todo pela régua dos outros. Hoje, com redes sociais, isso ficou ainda mais cruel. Você abre o celular e, em poucos segundos, vê viagens, corpos, casas, relacionamentos, carreiras e vidas perfeitas passando na sua frente como se fosse totalmente normal viver assim o tempo todo. E, sem perceber, começa a se perguntar: por que eu ainda não consegui? O que tem de errado comigo? Por que a vida de todo mundo anda e a minha parece parada? O que a gente esquece é que aquilo que aparece na tela é só um recorte, um pedacinho bem selecionado da vida de alguém. Ninguém posta o ataque de ansiedade que teve à noite, a conta atrasada, o dia em que brigou com a família, a manhã em que não teve forças para levantar da cama. A maioria das pessoas mostra o ângulo mais bonito, o filtro mais favorável, o momento mais encaixadinho. Quando você compara o seu bastidor com o palco do outro, é óbvio que tudo vai parecer injusto. Você olha para suas dúvidas, falhas, medos e compara com o melhor dia de alguém que você nem conhece de verdade. Isso é cruel demais com você. Desistir de se comparar não é fingir que o outro não existe, nem deixar de admirar quem te inspira. É aprender a olhar para sua própria trajetória com mais honestidade e carinho. Você não começou do mesmo lugar que ninguém, não viveu as mesmas dores, não teve as mesmas oportunidades, não tem o mesmo corpo, as mesmas responsabilidades, a mesma história. Então por que acha que o seu caminho deveria ter exatamente a mesma forma e o mesmo tempo? Quando você aceita que a sua jornada é única, passa a valorizar mais cada passo, mesmo os menores. Em vez de pensar eu só consegui isso, você começa a pensar olha o tanto que eu já caminhei. Se você sente que as redes sociais estão alimentando essa comparação, talvez seja a hora de fazer um pequeno detox digital. Não precisa sumir do mundo, mas pode avaliar com carinho quem você anda seguindo. Tem gente que você acompanha que te inspira de verdade, que te dá vontade de cuidar mais da sua vida, e tem perfis que só te deixam com sensação de insuficiência, de competição, de tristeza. Você não é obrigado a consumir conteúdo que te machuca. Limpar a sua lista de seguidos é, muitas vezes, um ato de amor próprio. E isso vale também para a vida real. Observe com quem você conversa, quais assuntos vocês alimentam, se essa convivência te aproxima de quem você quer ser ou te afasta. A quinta coisa da qual você pode desistir para viver melhor é a busca constante pela aceitação dos outros. Tentar agradar o tempo todo é uma prisão silenciosa. Às vezes você diz sim para algo que não quer fazer, ri de uma piada que não achou graça, tolera atitudes que te ferem, tudo para não ser visto como difícil, chato ou sensível demais. Só que, aos poucos, você vai se perdendo de si. Vai moldando suas opiniões, cortando partes importantes da sua autenticidade, fingindo ser alguém que não é, só para ser incluído. É claro que é saudável querer conviver bem com as pessoas, ser gentil, contribuir, ser uma presença agradável. O problema começa quando você ultrapassa o limite do respeito próprio e passa a se anular. É aquela linha tênue entre querer fazer alguém feliz e precisar desesperadamente ser aprovado. Quando você passa a medir o seu valor pela reação do outro, qualquer crítica te desmonta, qualquer silêncio te apavora, qualquer divergência te faz achar que tem algo de errado com você. E, em nome de ser amado, você aceita menos do que merece. Uma boa pergunta para se fazer é: em quais relacionamentos eu consigo ser eu mesmo, falar o que penso com respeito, mostrar minhas vulnerabilidades, sem medo de ser rejeitado? E em quais eu estou sempre pisando em ovos, com medo de ser quem sou? Relações saudáveis não exigem que você se anule para caber. Quem gosta de você de verdade pode até não concordar com tudo, mas respeita os seus limites, entende os seus nãos, apoia seus processos. Quando você desiste dessa busca insana por aprovação e começa a se aceitar de dentro para fora, percebe que não precisa mais usar tantas máscaras. E isso traz uma leveza enorme. A sexta coisa é desistir de viver preso no passado ou projetado apenas no futuro. É muito comum a gente se pegar revivendo mentalmente discussões, erros, situações que já passaram, como se pudesse voltar e refazer tudo. Da mesma forma, é fácil cair na armadilha de viver num amanhã que ainda nem chegou, antecipando problemas, criando cenários catastróficos, alimentando uma ansiedade que não deixa você respirar em paz.
No fim das contas, o que acontece é que o momento presente, que é o único lugar onde a vida realmente acontece, passa quase despercebido. Viver no presente não significa ignorar o passado ou parar de planejar o futuro. O passado é um grande professor, e o futuro é o espaço onde os nossos sonhos se desenham. Mas existe uma diferença entre aprender com o que já foi e ficar preso remoendo, se culpando por algo que não pode mais mudar. Assim como existe uma diferença entre se organizar para o amanhã e se afogar em preocupações sobre coisas que talvez nunca aconteçam. Quando a gente se dá conta de que muitas das nossas dores diárias vêm dessas viagens mentais contínuas, fica mais fácil entender por que nos sentimos sempre cansados, mesmo sem ter feito nada demais. Uma maneira prática de começar a voltar para o agora é treinar a atenção nas pequenas coisas. Por exemplo, quando você estiver preparando uma refeição, em vez de cozinhar no automático enquanto a cabeça acelera em 1000 pensamentos, tente perceber as cores dos alimentos, o cheiro, a textura, o som da água, o calor do fogo. Se estiver ouvindo alguém falar, foque de verdade na voz, nas expressões, nas palavras dessa pessoa, em vez de ficar pensando na resposta enquanto ela ainda está no meio da frase. Quando estiver tomando banho, sinta a água caindo, a temperatura, o contato com a pele. Parece simples, mas são esses momentos que nos puxam de volta para o presente. É natural que a mente fuja para o passado ou para o futuro. Isso acontece com todo mundo. A diferença está em perceber quando isso está acontecendo e fazer um movimento gentil de retorno. Não é se culpar por se distrair, é apenas notar e voltar. Com o tempo, esses exercícios constroem uma presença mais estável, e você percebe que muito da ansiedade que carregava vinha desse hábito de estar sempre em outro tempo, outro lugar, menos no aqui e agora. A sétima coisa da qual você pode desistir, se quiser uma vida mais leve, é do perfeccionismo que paralisa. Muita gente confunde capricho e responsabilidade com perfeccionismo. Ser responsável é fazer o melhor possível com o que se tem, no tempo que se tem. Já o perfeccionismo é aquela voz que diz que nunca está bom o suficiente para começar, para mostrar, para concluir. É quando você adia projetos, sonhos e mudanças porque está esperando o momento perfeito, a condição perfeita, a coragem perfeita, a versão perfeita de você mesmo. E enquanto esse perfeito não chega, a vida vai passando. Talvez você tenha um talento ou uma vontade guardada há anos. Escrever, estudar algo novo, mudar de área, empreender, mudar de cidade, cuidar mais de si fisicamente, voltar a um hobby que amava. Mas sempre surge um ainda não é o momento, ainda não sei o suficiente, ainda não estou preparado, ainda não tenho o corpo ideal, ainda não tenho o dinheiro ideal. O problema é que esse ainda não pode se transformar numa vida inteira de espera. E, quando você percebe, gastou mais tempo se preparando para viver do que vivendo de fato. Desistir do perfeccionismo não é virar irresponsável ou largado, é aceitar que a vida se faz em versões. A primeira versão de qualquer coisa costuma ser mais crua, mais simples, mais cheia de falhas. E está tudo bem. O importante é existir uma primeira versão. É ela que abre caminho para as melhorias, para os ajustes, para os aprendizados. Você não aprende a dirigir lendo sobre carro, aprende dirigindo. Não se torna alguém mais confiante esperando a confiança cair do céu, mas se colocando em situações em que vai ganhando prática. Se você sente que o perfeccionismo está te travando, tente dar um passo concreto em direção a algo que você vem adiando. Pode ser um passo bem pequeno. Se quer escrever, escreva uma página. Se quer se exercitar, faça uma caminhada curta. Se quer estudar, separe meia hora por dia para ler. Em vez de pensar preciso fazer tudo perfeito, pense o que eu consigo fazer hoje, com o que tenho agora. Foque no movimento, não na perfeição. Com o tempo, o medo de errar vai ficando menor do que o desejo de viver de verdade. Uma coisa curiosa que eu vejo pelas estatísticas aqui do canal Vida Leve é que muita gente assiste aos vídeos com frequência, volta, acompanha, mas ainda não é inscrita. Talvez até seja o seu caso. Às vezes a gente vai deixando para depois, vai pensando, depois eu me inscrevo, e acaba esquecendo. Então, se você sente que esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita esse momento para verificar se você já está inscrito ou inscrita no canal. Se não estiver, se inscreve agora e ativa as notificações, porque assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo e você não perde essas reflexões que podem te ajudar a construir, pouco a pouco, uma vida mais leve e consciente. E, se quiser, conta aqui nos comentários com qual desses pontos você mais se identificou: a comparação, a busca por aprovação, a dificuldade de viver o presente ou o perfeccionismo. Eu vou adorar ler a sua experiência. Seguindo esse caminho de abrir mão do que pesa, tem algo muito importante que às vezes a gente demora para admitir. As pessoas com quem você convive influenciam diretamente o quanto a sua vida é leve ou pesada.
A oitava coisa da qual você pode desistir é de se cercar, por obrigação ou costume, de pessoas que não te fazem bem. Às vezes é aquele colega que sempre puxa assunto reclamando de tudo, aquele familiar que critica cada escolha sua, aquele amigo que faz piada com seus sonhos ou diminui suas conquistas. Você sai do encontro esgotado, com a sensação de que algo em você foi drenado. E, mesmo assim, continua ali, porque fica chato se eu me afastar, é família, a gente se conhece há muitos anos. Conviver com gente difícil faz parte da vida, ninguém vive num mundo perfeito onde todo mundo é equilibrado o tempo todo. Mas você tem, sim, o direito de escolher quem entra na sua intimidade, quem você ouve com frequência, quem você deixa influenciar seus pensamentos. Existe uma frase muito conhecida que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Pode não ser uma regra matemática, mas faz todo sentido emocional. A forma como as pessoas à sua volta enxergam o mundo acaba colorindo o jeito como você também enxerga. Se todo mundo perto de você é pessimista, invejoso, maldoso, fofoqueiro, é muito mais difícil manter a leveza. Agora, quando você está cercado de pessoas que te inspiram, te encorajam, te puxam para cima, a vida ganha outra qualidade. Isso não significa cortar todo mundo da sua vida, nem virar uma pessoa fria que abandona qualquer relação ao primeiro sinal de conflito. Significa aprender a pôr limites. Você pode reduzir o tempo com quem te faz mal, dizer não a certos tipos de conversa, colocar fronteiras claras. E pode, ao mesmo tempo, buscar se aproximar de pessoas que te fazem querer ser melhor, não por competição, mas por inspiração. Gente que te dá vontade de estudar mais, cuidar mais da sua saúde, tratar os outros com mais gentileza, viver com mais propósito. Até nas redes sociais isso faz diferença. Você pode seguir pessoas que alimentam valores que você admira, responsabilidade, honestidade, simplicidade, profundidade, em vez de consumir conteúdo que só te deixa com sensação de inadequação ou vazio. Cada escolha de convivência é uma forma de dizer para a vida: é esse tipo de energia que eu quero perto de mim. A nona coisa da qual você precisa desistir, se quiser uma vida realmente leve, é esse hábito de deixar sua saúde sempre para depois. É como se você dissesse: quando tudo se acalmar, eu me cuido, quando sobrar tempo, eu faço exame, quando der, eu durmo melhor. Só que a vida vai passando, as responsabilidades vão aumentando, e esse quando nunca chega. Você vai empurrando pequenas dores, sinais de cansaço, falta de ar, insônia, irritação, como se fossem detalhes. E, de detalhe em detalhe, o corpo vai gritando cada vez mais alto. Cuidar da saúde não é um luxo egoísta, é uma forma profunda de amor, inclusive por quem você ama. Quando você se alimenta melhor, dorme um pouco mais cedo, faz algum tipo de movimento físico, bebe água, faz exames de rotina, busca ajuda quando precisa, você não está sendo frescura. Você está garantindo presença. Porque para estar ao lado das pessoas que você ama, para ajudar nos momentos difíceis, para participar da vida de quem é importante para você, o mínimo necessário é estar vivo e com alguma qualidade de energia. Muitas vezes, quem mais se sacrifica, se doa, se coloca no fim da fila, acredita que está sendo generoso. Mas que tipo de mensagem a gente passa quando mostra, todos os dias, que a nossa própria vida não é prioridade para nós? Não precisa começar com uma revolução. Pequenas mudanças consistentes valem infinitamente mais do que grandes promessas que duram uma semana. Pode ser trocar um lanche ultraprocessado por algo mais natural algumas vezes na semana, caminhar 15 minutos por dia, marcar um exame que você vem adiando há meses, fazer uma refeição com mais calma, sem tela, só prestando atenção no que está comendo. Pode ser desligar o celular meia hora antes de dormir, respeitar o horário do seu corpo, dizer não a uma demanda a mais no trabalho porque você precisa de descanso. Essas decisões aparentam ser pequenas, mas vão somando uma mensagem forte: eu me levo a sério, eu me respeito, eu quero estar bem. E isso também afeta diretamente a leveza da vida. Quando o corpo está exausto, inflamado, sobrecarregado, qualquer problema parece 10 vezes maior. Já reparou como tudo fica mais pesado quando você está sem dormir, com dor, irritado? Cuidar de si cria uma base física e emocional que torna a vida menos turbulenta. Não é que os problemas desapareçam, mas você ganha mais força para lidar com eles. Por fim, a 10ª coisa da qual você pode desistir hoje mesmo é da preocupação excessiva com aquilo que foge totalmente das suas mãos. Preocupação, em alguma medida, é natural, é o que faz a gente se organizar, planejar, se antecipar. O problema começa quando a preocupação não leva a nenhuma ação concreta e vira apenas um ciclo de pensamentos repetitivos, cenários catastróficos, insônia e aperto no peito. Você se pega pensando 1000 vezes na mesma situação, sem chegar a lugar nenhum. É como rodar um filme de terror na cabeça, todos os dias,
sem pausa. Um jeito simples de perceber se a sua preocupação está te ajudando ou te desgastando é se perguntar: o que eu posso fazer, na prática, sobre isso agora? Se existe uma ação possível, fazer um exame, marcar uma conversa, ajustar um orçamento, pedir ajuda, estudar algo, então a energia da preocupação pode ser canalizada para um movimento concreto. Agora, se não há nada que você possa fazer neste momento, se depende de outra pessoa, de um resultado que ainda não saiu, de algo totalmente fora do seu controle, continuar girando mentalmente em torno disso não vai mudar o desfecho. Só vai roubar a sua paz de hoje. Soltar não é ser irresponsável, não é deixar a vida me levar e pronto. É aprender a separar o que é sua parte do que não é. Você faz a sua parte com presença, cuidado e responsabilidade, e depois entrega o resultado. Em vez de se torturar com "e se isso acontecer", você pode se perguntar: se isso acontecer, eu vou lidar, como já lidei com outras coisas difíceis na vida. E, enquanto não acontece, você se permite viver o hoje. Existe uma sabedoria muito grande em aceitar que nem tudo depende de nós. Às vezes, para que a vida fique mais leve, o maior ato de coragem é admitir: eu não dou conta de controlar isso, e tudo bem. Talvez você esteja se perguntando como aplicar tudo isso, na prática, sem se perder no meio de tantas ideias. Uma forma simples é escolher uma dessas 10 coisas para começar. Não precisa ser todas de uma vez. Você pode decidir que, nesta semana, vai observar mais o seu desejo de controlar tudo e, conscientemente, relaxar em algumas situações. Ou pode escolher começar a dizer não com mais respeito a si mesmo. Ou se afastar um pouco de uma pessoa que te faz mal. Ou marcar aquele exame que você vem adiando. Ou, ainda, treinar todos os dias a pergunta: sobre o que eu estou me preocupando agora e o que realmente está nas minhas mãos. Com o tempo, você vai percebendo pequenas mudanças na forma como vive. Momentos que antes te derrubavam começam a perder força. Situações que antes te deixavam desesperado passam a ser mais administráveis. Você se sente mais dono da própria vida, não porque controla tudo, mas justamente porque aprendeu a soltar o que não precisa carregar. Uma vida leve não é uma vida perfeita, sem problemas, sem desafios. É uma vida em que você não adiciona peso desnecessário ao que já é inevitável, em que você escolhe, todos os dias, cuidar melhor de si, das suas escolhas e do seu coração. Se, em algum ponto desse vídeo, você pensou "isso aqui é para mim", ou se lembrou de alguém que anda vivendo sobrecarregado, sem conseguir enxergar saída, eu te convido a escrever aqui nos comentários qual dessas 10 coisas você sente que mais precisa desistir agora. Pode ser um compromisso com você mesmo, registrado em palavras. E, se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que você ama, manda no grupo da família, dos amigos, de trabalho. Às vezes, uma conversa como essa é o primeiro passo para uma grande mudança na vida de alguém. E, claro, se ainda não deixou seu like, aproveita para fazer isso agora. É um gesto simples, mas que faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão buscando uma vida mais leve, mais simples e mais verdadeira.